Mauro, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez a Ação Live. Tamo junto, meu amigo. Gostou do jogo ontem? Bom dia, Alain. Bom dia a todos. Eu gostei. Achei que assim, o jogo foi muito parecido com alguns momentos de outros dois Fla-Flus desse ano. Foram quatro até agora, né? O primeiro foi aquele da Taça Guanabara, o Fluminense ganhou de virada 2-1. O segundo foi o primeiro jogo da final carioca, 2-0 Flamengo. O terceiro foi aquela vergonha do ponto de vista rubro-negro, porque o Flamengo não jogou. Isso aí não é tirar o mérito do Fluminense, porque foi campeão, nada disso. O Fluminense fez a sua parte, mas o Flamengo não jogou. Aquele jogo foi um negócio assim. Se o Flamengo tivesse um ambiente de cobrança profissional, cabeças iriam rolar ali. Né? Se foi uma coisa assim inaceitável a forma como o time se comportou, o time não competiu. E foi dias depois daquele papelão no segundo tempo contra o Alcas, a virada que o Flamengo tomou daquele time horroroso, com um centroavante de 180 quilos lá. Uma brincadeira, né? Cifuente, né? O Flamengo conseguiu perder para aquele time de virada e dias depois fez aquele papelão. Mas quando o Flamengo competiu, o Flamengo fez com o Fluminense bons jogos. Esse 2-1 da Taça Guanabara, não sei se o pessoal vai se lembrar, foi um jogo que ele começou, o Vitor Pereira, o técnico, com o Matheus França na ponta, Cebolinha na outra, Gabigol ficou de fora, o goleiro foi o Matheus Cunha, não foi o Santos, foi a primeira vez que o Matheus jogou no jogo mais importante, né, como titular. O Flamengo jogou bem o primeiro tempo, o Fluminense não conseguia sair jogando, foi parecido com ontem, no sentido da estratégia. E o Flamengo fez 1-0, teve um gol anulado do Gabriel. Gabriel foi titular nesse jogo, o outro jogo que ele ficou no banco. E aí o Flamengo tomou uma virada num lance muito fortuito do Pirani, ali, um chute torto, numa bola torta do campo, tentou chutar, a bola sobrou para o Pirani, ele chutou mascado e a bola foi entrando. No jogo que estava 0-0, estava 1-1, o Fluminense tinha que ganhar o jogo por causa da Taça Guanabara, e ele se mandou para ataque, fez o gol. O Flamengo poderia ter feito o gol também em alguma jogada aleatória, um jogo que o Flamengo não jogou mal, perdeu, mas não jogou mal. Ainda mais naquele momento que o Vitor Pereira estava começando a tentar colocar as coisas que ele queria fazer no time, porque o início foi basicamente o time do Dorival. Aí adiante, 2-0. O Flamengo jogou bem. Aí começou com o Gabigol no banco, mexeu bastante no time, fez 1-0. Aí, quando chegaram esses jogadores mais pesados que saíram do banco, 4, 5 de uma vez só, o Flamengo ampliou o placar, não correu tanto risco, dominou o Fluminense e apontou para ser campeão carioca. Aí veio aquele papelão. Esse papelão foi tão grande no 4-1 que acho que o pessoal esquece os bons momentos desses outros jogos. Ou seja, o que o São Paulo fez ontem foi retomar algo que esse time já mostrou contra o mesmo adversário em outros momentos. Como, por exemplo, contra o Palmeiras, o Flamengo fez 3 gols. 3 gols. Quem faz 3 gols no Palmeiras? Pouquíssimos times, mas tomou 4. Tomou 4 gols. Um deles é irregular, é verdade, mas tomou 4. Né? Então, você vê o desequilíbrio do time, que já vem desde o ano passado, e agora o segundo técnico na temporada tentando colocar a coisa em ordem. Ontem, o importante foi mostrar para a torcida e para todo mundo, primeira coisa, antes do jogo, havia quem imaginasse o Flamengo presa fácil. Eu até comentei lá na Jovem Pan mais cedo, falei, olha, depende do comportamento do time. Se o time se mobilizar e competir, tem jogo, sempre vai ter jogo. O Flamengo joga contra qualquer um na América do Sul, gente. E jogaria contra vários lá de fora também. Mobilizado, bem treinado, orientado, com estratégia de jogo, um plano de jogo definido para executar em campo. Agora, se for para jogar como jogou contra o Bahia segundo tempo, quando jogou a final carioca, como jogou contra o Alcas, para citar alguns exemplos, aí não joga nem contra o São Cristóvão, meu avô. Não joga contra ninguém, porque não tem condição. E ontem o Flamengo se mobilizou, fez o jogo certo, ele fez uma escolha diferente do Vitor Pereira com relação aos nomes, ele foi com o time mais cascudo, então não tem Vitor Hugo, vai Thiago Maia mesmo na fase que não é boa, vai Everton Ribeiro, vai Gerson, não tem Matheus França Cebolinha de saída, então os caras dos lados, Gabigol começa, não tem Pedro, ok, Arrascaeta, e o Flamengo foi muito bem, primeiro tempo muito bem, agora peca de novo, né? O gol do Gabriel nem diz que seja perdido. A grande bola do Pulga, ele tira do goleiro, o Fábio, a bola vai na trave. Se ele chuta um pouco para dentro, o Fábio defende. Então, acho que ele chutou do jeito que dava ali, foi bem finalizado. Deu um pouco de azar. Se ela bate um pouquinho para dentro ali, ela bate na trave e entra. Então, acho que o Gabriel ele não teve sorte. Agora, o Arrascaeta, né? O gol que ele perdeu na sobra dessa bola, era só mandar para o gol, ele tentou bater para baixo, a cena subiu. E um gol de cabeça, sozinho, os 2 pés plantados no chão, era só cumprimentar, cabeceou para fora. Aliás, o Arrascaeta é um capítulo à parte que tem que ser discutido no Flamengo. O Arrascaeta faz uma temporada muito ruim. Mesmo quando fez o gol que levou o Flamengo à prorrogação contra o Del Valle, ele perdeu o gol, jogou mal. E no final ele fez o gol, mas jogou mal aquela parte. Perdeu o pênalti, não fez um bom jogo. Ele não consegue terminar uma partida. É o pubis, olha é a forma física. Ontem perdeu o gol. O que acontece? Então, prepara, vai treinar e entra em forma de verdade, porque não consegue terminar um jogo. 28 anos.
É o que eu digo, amanhã ele vai sair de campo no andador. Não é possível. O que está acontecendo? Não, mas é o Arrascaeta, tudo bem que é o Arrascaeta, mas ele tem que dar retorno. Já tem tempo que está assim, se arrastando em campo. Se você pegar a reta final do ano passado, o meia que jogou bem pra caramba e tal, foi o Everton Ribeiro. Quando foi campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Não só a jogada do gol lá em Guayaquil. O Everton Ribeiro fez grandes jogos na reta final da temporada, ainda com o Dorival. O Arrasca há muito tempo vem deixando a desejar. Agora, na Copa do Mundo, e eu vi que eu estava lá e estava no estádio, jogou a barbaridade quando foi colocado como titular. Meteu 2 gols, apareceu, correu, até para comemorar o gol ele correu mais do que o normal. Então, o que está acontecendo? No Uruguai ele fica todo pilhado, no Flamengo falta alguma coisa, alguém tem que conversar com esse cara. É um jogador muito importante que o Flamengo tem, um jogador meia bomba. Ontem ele não decidiu o jogo. Ontem, se o Gabigol perde os gols que o Arrascaeta perdeu ontem, estava gente aberta descendo o cacete. E ele, ontem, foi o cara que foi o vilão do Flamengo. Ele perdeu gols claros, assim, bolas fáceis para um cara da categoria dele e não aproveitou. Né? Se uma bola daquela cai no pé do Cano, o Fluminense ganha de 1-0. O Cano não perderia aqueles gols. Ou dificilmente perderia. Não dá para afirmar que ele não perderia, mas eu não apostaria um centavo que ele perderia o gol. Acho que ele faria os gols. Então o Flamengo tem que mudar isso. E, claro, houve um sério problema que já é antigo, que é a dificuldade, não é nem só para jogar com um homem a mais. O jogar com um homem a mais, o problema de não aproveitar, é que o adversário se fecha mais. Ele abre mão do ataque e ele se tranca, porque ele sabe que vai ter pouca chance de fazer o gol. E o Fluminense pensou o quê? São 2 jogos, não é um jogo só. Eu não posso ir para outro jogo em desvantagem, vou ficar no 0-0. E o Fluminense se fechou, claro. Quando você joga contra a defesa fechada, tem que haver uma troca de passos mais rápida, uma movimentação mais intensa, para justamente arrastar a marcação para um lado para o outro e conseguir aparecer o espaço. O espaço é muito valioso nessas horas. E o Flamengo não sabe abrir espaço na defesa adversária. Você tem que abrir o campo, colocando 2 jogadores muito abertos pelos lados, para tentar arrastar a marcação porque você tem 5 homens marcando numa linha defensiva, às vezes 6. Você vai ter, evidentemente, um numa ponta, outro na outra ponta e os que vão pelo meio. Esses da ponta, você tem que arrastar esses caras lá para a lateral. E como? Você tendo jogadores abertos, porque você vai arrastar os jogadores para a lateral, você vai começar a fazer o quê? Criar espaços entre esses homens que formam a linha. Quando os espaços começam a ficar maiores, pela necessidade de deslocamento para marcar A ou B, porque está bem aberto, ou porque se movimentou bastante, você vai ter o quê? Chance nesse espaço meter uma bola. É a penetração que o Flamengo não consegue meter uma bola. O Gerson circula com a bola, vai dar para quem? Não tem para quem passar. Então o Flamengo tem que conseguir, tem que aprimorar isso aí, que vai jogar mais vezes contra equipes que vão ter esse comportamento, por ter um homem a menos, ou até com 11 contra 11, pela dificuldade de jogar contra um time mais técnico. Então ali é um sério problema. Foram bolas jogadas na área, que não deram em nada. Muita gente reclamou do Vidal, o Vidal realmente não entrou bem. Mas não foi por causa do Vidal que o Flamengo não ganhou. O Flamengo ganhou por causa da Arrascaeta e pela dificuldade para furar um bloqueio defensivo. Mas deixou uma mensagem muito clara. O Flamengo não é. O Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo tem jogadores melhores que o Fluminense. Vamos falar português, claro. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense. A média de idade ontem era de 27 anos. O Fluminense tem 31. É mais jovem. Eu vi um trecho de uma entrevista do Renato Gaúcho. Não, porque tudo passa, o time é velho, uma coisa assim. O time do Flamengo não é velho, gente. Está errado. O time do Flamengo ontem, de 30 anos, tinha o goleiro Santos e o Everton Ribeiro, os titulares. Todos os demais têm menos de 30 anos. O lateral direito tem 19. Os zagueiros que jogaram ontem não têm 30 anos. O lateral esquerdo tem 26. O Pulga tem 29. O Thiago Maia tem 26, 27. A idade do Gabigol. O Arrascaeta tem 28. O Ribeiro, 34. É o único mais velho. O Flamengo jogou ontem com um time médio de 27 anos. Alguns caras veteranos estavam fora. David Luiz não jogou machucado. Felipe Luiz hoje é reserva. E o Flamengo não é mais o time de 2019. As pessoas têm que acordar. A defesa de 2019 não existe mais. Diego Alves foi embora. Rafinha está no São Paulo. Felipe Luiz é banco. Pablo Mari está no futebol italiano. O Rodrigo Caio é reserva. Arão está na Turquia. Aí tem o Gerson, o Gabigol, a Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Esses 4. Bruno Henrique, que está voltando de lesão. Quando voltar. Que também hoje é reserva. Porque volta de lesão, não é titular. Então, titulares, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, às vezes, e Gerson. Gerson vai ser titular sempre com o São Paulo. Então, você tem 3 titulares absolutos desse time, remanescentes daquele período de 2019. Um que hoje volta de lesão, então é um reserva, né? E o outro que é um meio titular, que é o Everton Ribeiro. Joga um jogo, começa outro, fica no banco. O Flamengo mudou muito, o time é mais jovem. E opções, Cebolinha, 27, Matheus França, 19, não são jogadores velhos. Isso é uma lenda, é uma mentira. O time estava envelhecido em outro momento. E, para isso, você tem condições, com um time mais novo, em tese,
de mais vigor físico, mais intensidade, o que é fundamental dentro da proposta que foi apresentada ontem. Mas não adianta ele ter 28 e não aguentar correr, por causa da Arrascaeta, né? E é um negócio muito preocupante que acho que é muito pouco debatido.